Fala, gente, Papo Doce, nosso canal de conversa, de bate-papo, de trazer aqui assuntos que a gente gosta em qualquer nível. Olha, quando a gente fala de armamento, esse fetiche no Brasil, né, que se criou, principalmente lá depois, acho que foi há 2, 3 anos atrás, não, uns 4 anos atrás, o Bolsonaro era presidente e numa reunião no Palácio do Governo, o Bolsonaro, inteligente que só uma porta dessa aqui, disse, não, se Jesus Cristo tivesse nos dias de hoje, ele teria uma pistola, ele compraria uma pistola, e todo mundo riu, aquele bando de bajulador. Olha, o Bolsonaro eu nem culpo muito, porque ele é um desinformado, ele não entende de nada, ele nunca leu um livro, nunca leu uma Bíblia, muito menos. Então ele é uma vítima, coitado, besta é quem vai atrás disso. Agora, nesta reunião tinha um pastor. Um pastor estava presente nessa reunião, e esse sim, se for verdadeiramente pastor, sabe qual foi o momento em que Jesus Cristo disse para comprar arma. E ele disse, teve um momento, uma passagem em que Jesus Cristo mandou comprar armas. E a gente vai ver aqui direitinho, tá? Para que a gente explique isso. Eu não sou nenhum religioso, não tenho vontade de ser, tenho até alguma vergonha alheia de alguns religiosos de hoje em dia que participam desses cultos, dessas igrejas pegue e pague. Enfim, não gosto disso. Não seria, a última coisa que eu seria hoje seria evangélico, principalmente na visão que estão deixando aí. Ainda bem que tem evangélicos diferentes, de bem, que não defendem certas coisas como tortura, como arma, porque sabem que Jesus Cristo era o amor quando ele deu a outra face, quando ele foi lá e colocou a orelha no lugar e disse, não reajam, deixe que me levem. É o contrário do que esses picaretas aí da fé vivem dizendo. E eu nem uso esses termos, mas são verdadeiros picaretas, como esse pastor que estava com o ex-presidente na sala e disse esse versículo que vocês vão ver aqui. A gente vai falar de um versículo bíblico hoje, na íntegra, ipsis literis, como ele está escrito. Esse pastor ter a obrigação de corrigir o ex-presidente. O ex-presidente é só um bobão que fala as coisas para alucinados, que vai depois rezar para pneu, rezar para parede, botar celular na testa, passar aquela vergonha que eles passaram, por exemplo, naqueles acampamentos na frente dos quartéis generais do Exército e... enfim, tá certo? Então eu vou lá ler o versículo. Esse versículo que trata disso é o Lucas capítulo 22. Tem Bíblia aí? Pegue sua Bíblia, abra lá, Lucas capítulo 22. Dê uma paradinha no vídeo e volte. Bom, você voltou, a gente vai lá para o versículo 35. A partir do 35, é pouca coisa para ler. Tá? Não tem esse negócio, tem muita coisa para ler, é pouca coisa, dá para entender. Então é verdade o que aquele pastor disse, que Jesus Cristo mandou comprar armas. Sabe que momento é verdade? Aqui, ó. Versículo 35, a partir daí. Então Jesus lhes perguntou, quando os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam os discípulos. Então Jesus aqui se refere a um momento que ele enviou seus discípulos, numa das missões, né, de evangelização que ele fazia, e enviou os discípulos sem nada, sem bolsa, sem saco de viagem, sem sandália. Jesus Cristo, claro, fez isso porque ele sabia que eles não iam precisar de nada disso, né? E os discípulos responderam, nada nos faltou. E segue. Então lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Jesus Cristo mandando comprar uma espada. A espada era as armas da época, tá, gente? Então ele mandou comprar armas. Mandou vender a capa e comprar uma espada. Foi esse versículo que o infeliz do pastor que estava na reunião com o presidente. Por que eu estou falando dessa reunião? Porque foi o que causou tudo isso. No outro dia o país amanheceu em polvorosa porque o presidente, foi ali que a gente estava entendendo ainda que o Bolsonaro não tinha nada na cabeça. E ele falava essas coisas, é um desorientado, desorienta um monte de gente, venceu uma eleição no voto, depois perdeu no voto também, mas venceu uma no voto em 2018, e tinha ali um pastor que deveria o orientar e não estimular isso aqui quando o pastor diz um negócio desse. Foi o próprio pastor que citou esse versículo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui abaixo, tá? E aí vem a grande resposta para você, amigo, que é desorientado, que talvez para defender a sua paixão por armas, vai procurar na Bíblia e acha, olha aqui, Jesus disse, então eu amo armas.
Agora as armas são a solução. Cada um por si, o velho faroeste. E eu sou muito macho e eu tenho uma arma. E se tiver um assalto no ônibus lotado com 80 pessoas, eu pego minha arma e tento atirar. Tô 6 tiros no bandido, sabe? Sem saber onde vai pegar, onde vai bater essas balas, não é isso? Eu tô fazendo uma encenação aqui, aliás, muito mal feita. É apenas uma pantomima. E aí vem a resposta. Jesus Cristo, quando disse isso, por que ele disse isso? Jesus Cristo estava falando da profecia, gente. Simples assim, ele estava falando da profecia que tinha para ele. Que está lá em Isaías, eu não lembro bem, né? Está em Isaías essa profecia. Então ele segue. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores. Transgressores muda a tradução. Na sua Bíblia aí pode ter bandido, pode ter infratores, pode ter, sei lá, né? E ele foi contado com os transgressores. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Percebe aí toda a explicação? Jesus Cristo falava da profecia, que dizia que ele seria preso como bandido. Ele seria preso, vocês sabem disso, né? Acho que isso é... A profecia está em Isaías, mas ele seria preso como um bandido. Crucificaram Jesus, inclusive, com bandidos. No dia da crucificação de Jesus, e isso tudo aconteceu poucos dias antes da crucificação, estava aquela tensão enorme entre os discípulos e Jesus, e ele foi crucificado entre ladrões, entre bandidos. E Jesus diz isso aqui. Então, sobre a arma, meu irmão, o que Jesus está dizendo é o contrário. Eu vou até radicalizar, isso é uma interpretação minha, mas ele está dizendo aqui simplesmente que arma é coisa de bandido. Por quê? Por que ele manda comprar espadas? Ele está dizendo justamente que iriam chegar para prendê-lo. Ele seria preso logo em seguida ali, não sei quanto tempo foi, a Bíblia também não deixa muito claro isso. Mas é uma sequência. E quando chegassem ali, precisavam encontrar armas com ele, com os discípulos. Para quê? Para que ele fosse preso como bandido. Armas, coisa de bandido. Aí minha interpretação. Tá? Isso na época, hoje tem outra história, hoje tem, né, hoje a humanidade aprendeu a viver e hoje tem quem pode usar arma, né, quem é legalizado a arma e tudo mais. O que eu estou dizendo aqui é apenas isso. Jesus Cristo disse o contrário. Mandou comprar armas, trocar a capa por uma espada, e espada era a arma da época, justamente para que quando chegasse para prendê-lo encontrasse ali a arma, espada. É simples assim. Agora, você é apaixonado por armas e aí tenta justificar isso, dorme, acorda, pensa em arma todo dia, acha que isso vai lhe defender de alguma coisa e não vai, aí vai procurar na Bíblia e acha. Se parar de ler aqui, acha. Amigos acharam isso na época. Não seguem lendo para entender que isso era a profecia. Jesus Cristo precisava ser preso como bandido, porque assim estava escrito. E ele diz, o que está escrito ao meu respeito tem que se cumprir. Tanto que na sequência, quando ele diz para comprar as espadas, e diz isso, né, eu vou repetir, está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. E aí na sequência os discípulos dizem, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. E o que é que Jesus Cristo diz? É o suficiente. Basta 2 para nos identificar como bandidos, eu ser preso assim como bandido e a profecia se cumprir. É simples assim, gente. Não sou religioso, não tenho vontade de ser, tenho até certa aversão a esses fanáticos por essas igrejas pegue e pague, aquele pessoal fanatizado que bota uma Bíblia debaixo do braço e às vezes está pelos lugares aí querendo dizer uma palavra, são vítimas, eu considero aquelas pessoas vítimas, por isso até as recebo. Se pede para me dizer uma palavra, eu aceito, eu recebo, peço para sentar,
porque sou educado e sei que aquelas pessoas são apenas vítimas. É isso. Jesus Cristo jamais mandou ninguém comprar armas. Quer dizer, mandou, mas dentro dessa situação. Jesus Cristo jamais foi a favor de armas. Jesus Cristo botou a orelha no lugar, lembra? Quando queriam reagir à sua prisão, botou a orelha no lugar e disse: não, deixe que me levem. Certo? Simples assim. Jesus Cristo deu a outra face. Deu a outra face, uma demonstração clara de que não é para revidar. E foi por isso que ele foi preso. Provavelmente chamado de esquerdopata, comunista, maconheiro. Provavelmente. Grande abraço e até o próximo vídeo.